E aí, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, na graça do nosso Criador, Wambampungu Tuleno. Bom, como prometido, eu trouxe aqui a segunda aula sobre iteração e ordenação. Com um pouco de atraso, estava envolvido em algum projeto e eu tinha mesmo que estar 100% nele. Mas, como prometido, estou aqui e prometo que a sequência das outras aulas serão com mais precisão e mais dedicação. Bem, vamos lá. Antes que a gente vai tocar no assunto da ordenação, que é ordenar, dar decisão, mandar fazer com que o nosso programa tenha, tenha uma ordem do que ele deve executar ou não, e também quais são as repetições que a gente vai poder também trabalhar. E lembrando que isso já falei na primeira aula sobre esse tema, essa é a parte 2. Como é que eles funcionam? Aqui basicamente eu vou para a prática, 90% de prática. Mas antes preciso mesmo vos apresentar sobre os operadores. Existem vários tipos de operadores, ok? Vários tipos de operadores, mas para o nosso caso, vocês têm que muito, mas têm que muito saber trabalhar com os operadores de comparação, lógico e de negação. Por que, Clivert? É que com esses operadores eles retornam um tipo de dado específico para trabalhar com a ordenação e iteração, porque a gente precisa dar decisão e essas decisões elas têm que ter alguma aprovação, alguma coisa se diz se aquilo que você quer decidir deve acontecer ou não. E se deve acontecer ou não, ela precisa saber se o que você quer ordenar veio como verdadeiro ou veio como falso. Por exemplo, se você diz que queres ir para a praia caso faça sol, então se não fazer sol, tu não vais para a praia, ok? Então só vais para a praia caso fazer sol. Então os operadores são para isso, para você dizer nas suas decisões e iterações o que você deve fazer, ok? Boas. Porque eles retornam basicamente verdadeiro e falso, ok? Para isso a gente vai testar os operadores. Então vamos começar com os operadores de comparação, ok? Então, lembrando, os operadores de comparação, como o nome já diz mesmo, são aqueles operadores que te ajudem a comparar alguma coisa, ok? Comparar quando um valor é igual ao outro, quando é diferente do outro, quando o valor é maior que o outro, menor que o outro, menor ou igual ao outro, maior ou igual ao outro, comparação. Então, para não darmos muita volta, eu vou comparar se 2 é igual a 2, certo? Tenho que salvar e abrir aqui o meu terminal. Lembrando que eu estou usando JavaScript, mas é simples também em PHP, em Python, Ruby, também é simples. Ok, vou executar. True. Então ele vai retornar true ou falso. True quando a decisão ou o meu resultado da minha comparação for verdadeiro. Se for falso, ele vai dar falso. Então deu true por quê? Porque 12 é igual a 2. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Posso dizer se o meu 2 é menor que 2, certo? Eu vou executar e falso, não é menor que 2. Então vocês podem comparar quando um valor, certo? Ele é diferente, igual, menor igual e aí por diante. Também é possível comparar texto. Eu posso dizer se olá é igual. Lembrando que aqui são dois sinais de iguais, ok? Não um. Se olá é igual a oi, por exemplo, e é falso, porque não são iguais. Indo para os operadores lógicos, os operadores lógicos são aqueles operadores, basicamente, é para você fazer junção, ok? Fazer junção de outros operadores. Por exemplo, aqui estou a comparar se olá é igual a oi, certo? E se eu dizer assim, olá é igual a oi e também olá é igual a hi, por exemplo, hi em inglês. Eu posso fazer isso, então
tenho que colocar isso em parênteses, porque aqui tem precedências, ok? Ou operadores que a gente resolve primeiro. Se a gente tem um caso de matemática onde temos 2 vezes 2 mais 2, se não colocamos o 2 mais 2 entre parênteses, primeiro vai se resolver o 2 vezes 2, certo? A mesma coisa também aqui, então eu tenho que colocar parênteses. E também se eu lá é igual a... Eu vou colocar se eu lá é igual a lá, ok? Desta forma. Salvei e vou executar. Falso. Falso por quê? Porque o meu operador I, significa operador lógico I, ele precisa que essas duas decisões aqui, ou essas duas instruções, devem ser verdadeiras. Oi não é igual a olá, certo? É falso. Mas olá é igual a olá. Mas ele vai me dar falso, porque uma delas é falsa. E o que faz com que as duas sejam verdadeiras, ou que o resultado seja verdadeiro, caso só um mente seja verdadeiro, é o meu 2pipe, que é o OU. E significa esse sinal de dois a duplo, qual o nome desse sinal? I comercial, certo? É o meu I. E o outro é o meu OU. Então aqui está a dizer olá é igual a oi, ou olá é igual a olá. Eu salvo e eu tenho o meu estado de verdadeiro, certo? Boas. E o meu operador de negação é simplesmente para negar o valor, inverter o valor. Eu tenho o resultado de quê? De verdadeiro, certo? Com o operador ou a fazer a interligação dos dois. Se eu quiser inverter o valor, eu vou colocar aqui uma exclamação. Colocando uma exclamação desta forma, o meu resultado já não será verdadeiro, mas sim será falso, porque ele inverteu. Então ele inverte de verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro, certo? Boas. Indo adiante, certo? Vou fazer aqui isso para ficar mais didático. Indo adiante, eu vou para as minhas decisões. A gente acordou que existem vários tipos de decisões, mas vamos simplesmente só testar esses dois, if e o switch. O que é o if? O if simplesmente ele compara se algo deu verdadeiro ou falso. Vai fazer alguma coisa, ele vai executar uma instrução caso a tua decisão, a tua ordem bater verdadeiro, certo? Então, para não darmos muita volta, vou fazer uma comparação aqui muito básica. Eu vou dizer se 2 é menor ou igual a 3, por exemplo, ok? 2 é menor ou igual a 3. Se a gente colocar isso dentro de um console, né? PHP tem outra forma de imprimir isso, ok? Aqui o JavaScript eu faço dessa forma. Vai me dar verdadeiro, por quê? 2 não é igual a 3, mas é menor que 3. Então quer dizer, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser exibido, certo? Eu aqui posso colocar verdade, ok? Lembrando que tudo que a gente coloca dentro do bloco do if é executado. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso fazer o seguinte, posso criar uma variável, dizer que x é igual a 3, por exemplo, e dizer que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um cálculo. Quero fazer aqui x vezes 5, ok? Então, eu aqui posso fazer qualquer coisa. Então, vai me imprimir a palavra verdade, vai me criar essa variável e vai multiplicar por 5, ok? Verdade e 15, ok? Caso esta instrução ou essa decisão não for verdadeira, a gente usa o else desta forma. O else é para dizermos caso o meu if não vai ser possível executar, então eu posso fazer aqui o else. Eu posso também colocar várias instruções aqui,
Aqui vou colocar mentira, certo? Lembrando, se eu executar, ele não vai me entrar no else. Por quê? Quando ele entra no if, ele automaticamente ignora o else, ok? Mas se eu colocar aqui 1, por exemplo, 2 não é menor igual a 1, e também não é menor que 1 e também não é igual a 1, então ele vai me ignorar o if, não vai, ele vai chegar na linha 5, certo? Vai tentar ver se deu verdadeiro ou não. Se não deu verdadeiro, então vai me executar o else, certo? Certo. E aqui, se eu quiser, mesmo que a minha instrução der falso, se eu quero que ele execute mesmo, eu posso negar. Às vezes tu vai precisar uma decisão em que o if tem que dar mesmo falso, ok? Alguma coisa vai acontecer na tua lógica de programação, no teu projeto, que o if tem que executar quando algo der falso, ok? Então eu utilizo o operador de negação, certo? Certo. E também dentro do if ou dentro do else, tu podes colocar também outro if sem nenhum problema, ok? Podes colocar outro if e else sem nenhum problema. Vamos lá ir para o nosso switch. O nosso switch, diferente do nosso if, o que ele faz? Você precisa aqui não utilizar operador, até pode utilizar operadores, só que ele vai precisar de um valor, e a partir desse valor ele vai ter vários casos. Quer dizer, imagina que tu tens uma lista de pessoas e queres saber se essa pessoa está nessa lista. Por exemplo, eu tenho aqui o meu nome, certo? Tenho aqui o meu nome. Eu vou colocar vários casos, ok? A sintaxe é essa: caso, ok? Case, o valor e o break. Aqui eu vou colocar vários casos. O que é o caso aqui? Aqui posso colocar a Germano, certo? Aqui posso colocar Fábio. E aqui eu posso colocar Fernandes, por exemplo, certo? E lembrando, esse é um caso que ele vai analisar se o valor que está no switch ele bate aqui. Se bater aqui, vai fazer alguma coisa. E o que ele deve fazer, tu colocas antes do break, certo? Antes do break, tu pode colocar qualquer coisa aqui, até N formas, N instruções. Se aqui pode fazer qualquer coisa. Não, ok? Porque não é o nome da pessoa que eu estou à procura. Ok, certo? Aqui eu só estou a colocar alguma coisa, ok? Ou eu posso colocar aqui Germano, ok? Para ter mais coerência. Fábio, certo? Fábio. E aqui eu coloco Fernandes. Lembrando que eu aqui não tenho Fernandes. Eu não tenho nenhum caso com a escolha que eu coloquei no switch. O que acontece aqui no switch? Diferente do if, esse também é condicional, certo? Também para decidir. Então, ele vai ter aqui um valor que vai buscar em cada caso se bate com este valor. Se um dos casos bater com esse valor, ele vai executar o que está dentro desse caso. O break aqui é para parar que ele vai em outros casos. O if é automático. Sempre que um if bater, deu verdadeiro, o else já não vai executar. Aqui não. Se não colocares um break, ele vai executar aqui, vai executar aqui, vai executar aqui e assim sucessivamente, certo? E aqui o default seria o teu else, certo? O teu default seria o teu else. Caso o nome que está no switch, na sua escolha, não bater nesses casos, então ele vai executar o default, certo? Aqui eu vou colocar o nome, né? Certo? O nome que está lá.
poderia colocar isso numa variável sem nenhum problema, mas eu vou deixar ele mais simples, ok? Para não fazer com que o vídeo seja muito longo, certo? E eu vou executar aqui, já salvei, porque às vezes me esqueço de salvar. E nome, ok? Se eu mudar aqui para Germano, a minha escolha, e executar Germano, e o switch ele é usado de várias formas, mas o mais comum de tu amanhã veres utilizares o switch, ou tu quiseres utilizar o switch, é mesmo para tomada de escolhas, ok? Decisão em que tu tens que tomar uma escolha. Tem uma lista de várias coisas e queres saber se o valor que foi retornado do usuário de algum sítio bate com um desses casos, ok? É possível também colocares essa lógica no switch, só que tu vais ter que fazer um if aninhado, em que você vai ter que colocar if com else ifs até o else, para que você possa fazer esse exemplo. E com o switch case é bem mais rápido e bem mais simples, ok? Existe vantagens e desvantagens de utilizar o switch e o if, mas o caso aqui não é explicar sobre isso, ok? Vamos lá para as nossas iterações, ok? A gente combinou também, vamos só falar do for e do while, certo? Certo. O que é o for? O for ele é uma estrutura de repetição, ok? Em que você tem o máximo de controle daquilo que você quer fazer. A partir do for, você tem o controle de tudo que funciona. Tu podes fazer uma corrida para frente, uma corrida para trás, mas basicamente as tomadas de instruções, ou não, as iterações ou as repetições é para você repetir instruções. O if para você tomar uma decisão se caso deu certo ou caso deu verdadeiro, vai executar alguma coisa. Caso não, pode não fazer nada ou ter um else. O for não, para você repetir instruções. Por exemplo, se eu quero imprimir o meu nome 3 vezes, eu aqui eu vou colocar desta forma, certo? Desta forma. Eu vou comentar aqui e vou executar. Tenho aqui as três formas, os três nomes. Se eu quiser imprimir isso 10 vezes, é só também repetir 10 vezes. E se eu quiser imprimir 10.000 vezes, eu tenho que ter 10.000 linhas. Mas com o teu for, com a tua estrutura de repetição, tu não precisas, certo? Precisas colocar simplesmente o que queres repetir dentro do bloco, certo? Dentro do bloco, e irmos à sintaxe do for. O for, primeiramente, tu precisas uma inicialização, ok? Porque como você vais contar ele n vezes, né? Ele vai repetir n vezes, então tens que ter uma inicialização. Não é necessariamente tu teres um valor numérico. Existe for em que você pode utilizar até mesmo um booleano, um texto, mas mais didático e é mais simples de explicar nas pessoas. Eu vou utilizar mesmo o valor numérico. Então precisamos de uma inicialização, certo? Eu posso começar com 0, posso começar com 1, com 30, vocês é que sabem, ok? Lembrando que isso tudo também já falei na aula passada, certo? Então eu vou colocar quantas vezes o meu for vai repetir. O meu for, o que é o meu inicializador, começa em 0, mas ele vai parar em 10, certo? 10 vezes. E eu preciso atualizar este meu for. Então vou ter que incrementar a minha variável de uma em uma vez, certo? Eu vou é basicamente assim. Eu tenho aqui o for, tenho aqui a inicialização e ele vai para comparação, ok? Ele vai comparar aqui é um if. Podemos falar que é um if, ok? Se
o K é menor que 10? Então ele vai executar isso. Quando acabar de executar isso, ele vai ir para o incremento ou para atualização, que poderia ser uma outra coisa também, ok? O K ele foi 0, vai ser 1. 1 ainda é menor que 10? Então ele vai repetir essa instrução. Vai de novo no K, aqui no terceiro passo vai adicionar mais um, vai ser 2. 2 ainda é menor que 10? E vai executar. E vai fazendo repetidamente até aqui bater 10. 10 é menor que 10? Não. 10 não é menor que 10, é igual a 10. Então já não vai entrar no for e vai seguir o fluxo normal, certo? Então o meu nome aqui vai ser repetido 10 vezes. Para termos a certeza se está a repetir mesmo 10 vezes, eu vou colocar aqui o valor da variável que está a ser incrementado, ok? Ou atualizado. Então, eu tenho aqui 0 até 9. Por quê? Porque ele não vai imprimir o 10. Ele quando chega no 10 já não imprime o nosso dado. Se vocês querem que ele imprima 10, vocês podem começar com 1, certo? E fazer com que ele chegue até 11. Ou podem deixar 10 e dizer que o teu K ele é menor ou igual, certo? A 10, ok? Quando bater aqui 10, 10 não é menor que 10, mas ele é igual a 10. E fazendo isso, estou a dizer um ou, certo? Quando um for verdadeiro. Então, não é menor que 10, mas é igual a 10. Então, K é menor ou igual a 10, certo? E vou executar. Então, tenho aqui as 10 vezes, ok? E a gente pode inverter isso para o nosso outro iterador, que é o while, certo? O while é bem simples também de aprender. Então, eu começo, tiro aqui o for, coloco o while, ok? Clivert, a gente vai precisar usar qual deles? Qual é o mais importante? Olha, isso depende de ti. O while e o for não tem muita diferença, ok? Simplesmente eu vou só inicializar a variável aqui fora, certo? Aqui fora. Deixo a condição aqui. E o meu incremento ou a minha atualização eu deixo aqui embaixo. Simples assim. É mesmo só isso. Não tem segredo. É mesmo só isso. Tá? É mesmo só isso. Vou salvar. Vou limpar aqui a tela. Vou só aqui aumentar um bocadinho o meu terminal. E vou executar. O mesmo resultado. É o mesmo resultado. Então não tem segredo. For e while não tem segredo. Ok? Lembrando que tem vários tipos de fazer a iteração. E cada linguagem tem a sua forma. O JavaScript é parecido com Java, a estrutura do if e do for, ok? O PHP é parecido. O Ruby já foge um pouquinho, ok? Também trabalho com Ruby, quer dizer, tu aprendeu Ruby também e já foge um pouquinho. Python nem por isso, ok? Ok, as linguagens têm aquela diferença de você escrever as instruções, mas o conceito é o mesmo. E lembrando, vocês não podem esquecer, programação é simplesmente conceitos e lógica de programação. Certo isso? Conceito é aquilo que você deve saber e como deve saber utilizar. E a lógica é utilizar aquilo que você já sabe de forma inteligente, certo? Basicamente isso. Se não entendeu essa minha dica, temos uma aula aqui, eu vou deixar no card, o que fala sobre lógica e conceito de programação, certo? Certo. Então, temos aqui a nossa aula 2 terminada. Acho que não foi muito grande. Espero que aprenderam, ok? Essa foi a minha contribuição para ajudar os nossos colegas lá do grupo. E quero que, se você gostou do nosso vídeo, compartilha no teu professor, no teu colega, no teu aluno, no teu irmão. Compartilha, dá um like. Se ainda não és inscrito, subscreva. Faça com que a nossa comunidade chegue a muita gente. Queremos ajudar muitos jovens, muitos professores, aquelas pessoas que querem se profissionalizar, ter um trabalho, saber como é que funciona realmente o mercado angolano enquanto estão em Angola, certo?
saber como é que funciona realmente o mercado angolano, então fique no canal, se inscreva, ok? E fique a par das nossas novidades, certo? Muito obrigado pela assistência e até a próxima aula. Tchau, tchau.